escolher um alto-falante de porta, os cuidados que você precisa ter e o que você precisa avaliar antes mesmo de comprar o alto-falante para não fazer um mau negócio ou comprar um alto-falante que nem dá certo no lugar aí onde você precisa instalar. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, fica à vontade, se inscreve aqui no meu canal, onde toda semana estou dando dicas sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? Beleza. Então vamos lá conversar sobre esses fatores aqui que precisam ser levados em consideração quando você for escolher um alto-falante para colocar no teu carro, no carro do teu cliente, do teu amigo, do teu parente, né? Se você não avaliar essas coisas que a gente vai conversar agora aqui, são 9 situações aqui que é preciso avaliar, provavelmente vai dar alguma coisa errada aí na tua instalação, tá? Então, fica ligado até o final, presta atenção, se quiser anotar é interessante também, lá no final vou falar sobre quanto cobrar também para fazer isso, tá? E vamos em frente aqui, que eu separei umas imagens também para te mostrar e aí vai ficar mais legal para você conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Bruno, coloca a imagem do meu computador aí para a galera ver junto comigo o que eu estou querendo mostrar aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o tamanho do falante que vai ser colocado aí na porta do carro. Ou na porta, ou na coluna, ou no tampão lá atrás, ou em cima ou atrás da cabeça se for uma caminhonete, né, uma picape. Então, cada carro tem um modelo de falante. A maioria, né, ou 70% dos carros usa alto-falante de 6 polegadas. Então tá aqui na imagem, ó. Falante de 6 polegadas, tá? Inclusive tem alguns falantes que são multifuro, né? Pode ver, ó. Lá no carro sempre vai ter 4 furos para colocar um alto-falante. Mas aqui, esse falante tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque pode variar a posição dos parafusos, né? E também para ficar com a escrita certinha para o lado certo que você quiser aí. Mas quando vai dentro de um forro de porta, nem se percebe a escrita, né? Nem se vê o alto-falante, só se escuta o som. Bom, tem falantes de 6 polegadas, tem falantes de 5 polegadas, tá? Esse aqui, inclusive, ele tem a possibilidade de colocar também num buraco aí com 4 polegadas. Claro, depende do tamanho, né? Se o tamanho dele comporta lá dentro do buraco. E esse aqui é o falante de 4 polegadas, tá? Existe um falante de 4 polegadas também que não tem 2 dessas orelhas aqui. Ele tem só 2. Eu esqueci de colocar ele aqui, podia ter colocado. Ele tem só 2, ó, uma em cada lado. Esse falante que eu me lembro vai no Gol quadrado, em cima do painel, né? No Gol quadrado estilo GTS, GTI, GL, GLS. E também vai no doblô. Eu nem me lembrava, né? Mas quando eu mexi no meu doblô ali, eu vi que tem um quadradinho desse tamanho assim, perfuradinho, tira a tampa e ali dá para visualizar o alto-falante. E é um falante desses só com 2 parafusos. Mas se vê muito pouco, tá? Muito pouco. Beleza. Então esses aqui são os falantes redondos, né? Ou quadrados, quer dizer que tem uma circunferência só. Agora aqui embaixo a gente tem os alto-falantes que são ovais. O 69 é o mais conhecido de todos, né? Esse aqui, o falante 6x9. O outro, que também é bem conhecido, é o 5x7. Então, ele tem 5 polegadas por 7 polegadas. Mesma coisa o 6x9, né? 6 polegadas
por 9 polegadas. E o 4x6, ele tem 4 polegadas por 6 polegadas. A gente não vê muito esses alto-falantes aqui soltos, né, por aí, porque eles são falantes originais daquela posição ali do carro. No Doblô, inclusive, é um falante de 4 por 6 polegadas que vai lá atrás no porta-malas. Num Gol quadrado é um falante 5 por 7, num Gol bola é um falante 5 por 7. Tá? Então, cada carro tem um modelo de falante para ser colocado. Tá? Vamos ver qual é o nosso próximo assunto aqui. Triaxial ou duas vias. Qual é o melhor para cada caso? Bom, a diferença entre os dois, tá? O falante triaxial, ele tem o tweeter junto com o alto-falante. Tá? Ele tem uma estrutura no meio do cone ali que segura um tweeter lá na ponta. Triaxial é porque ele tem 3 fontes de áudio, ele tem 3 falantes. Então, é um falante aqui, no cone dele, mais um falante aqui, que faz o papel de tweeter, e mais outro falante aqui bem pequenininho, que também faz o papel de tweeter. Então isso aqui é um falante triaxial, tá? Agora, o falante duas vias, também chamado de kit duas vias, ele é um alto-falante sozinho aqui, que reproduz só um tipo de frequência, ele não reproduz agudo, né, que é a função do tweeter, né? E ele tem o tweeter separado. Além dele ter o tweeter separado, ele tem um crossover passivo, que é um capacitor, né, dentro lá dessa caixinha, que tem um par de fios de entrada que vem do rádio ou do amplificador e um par de fios de saída, que é o que vai pro tweeter. Ele tem um capacitor e um resistor, onde ele limita a frequência máxima e a frequência mínima que vai ser enviada até esse tweeter. Existem alguns kits duas vias que tem o divisor de frequência aqui para o falante médio também. Então ele limita o falante na frequência mínima que ele pode tocar e limita na frequência máxima que ele pode tocar. Tá? Bom, em que situações eu vou escolher um triaxial ou um duas vias? Falando de qualidade, o duas vias sempre é melhor do que o triaxial, tá? Sempre que possível, você vai colocar um kit duas vias. Aonde dá para botar kit duas vias? Em carros em que tem uma posição para botar um tweeter, né, separado do falante principal. Então, no Gol G3, por exemplo, tem logo na frente de onde abre a porta e tem uma telinha ali vai um alto-falante. Carros mais novos, né? Onix, S10, caminhonetes principalmente, né? Esses todos não, né? A maioria dos mais novos tem uma posição para colocar um tweeter aí em cima normalmente, né? Ou é na coluna do vidro, ou é na parte mais em cima do forro de porta. Então, aonde tem a possibilidade de colocar um tweeter, é melhor instalar um kit duas vias, tá? Agora, se não tem lugar para botar tweeter, então vai ter que colocar um falante triaxial. Ou se não, vai ter que colocar o tweeter colado com dupla face em cima do painel. Para qualidade de áudio, beleza. Só que para estética fica meio, né, falante aí, um tweeter aí por fora fica esquisitão, né? Então, se tem lugar para botar tweeter, usa o kit duas vias que tu vai bem. E se não tem lugar para botar tweeter, coloca o triaxial. Lembrando que o kit duas vias, ele normalmente é mais caro do que o triaxial, porque ele tem esse crossoverzinho divisor de frequência, o tweeter é separado. Então, ele tem mais qualidade, mas ele é mais caro também, tá? Beleza. Já já a gente vai falar também sobre a potência, né? Como é que tu vai avaliar isso aí para ver também qual fica compatível aqui. Tá, vamos adiante então para outra questão que deve ser avaliada. Se a carcaça do falante é de plástico ou é de metal? Dá uma olhada aqui na imagem, eu não encontrei nenhuma foto que tivesse mais nítida do que essa. Mas aqui eu tenho um falante com carcaça de plástico. E aqui eu tenho um falante com carcaça de metal.
tá? Embora esse plástico seja grosso e com uma camada extra para ter mais resistência, e essa estrutura de metal seja uma chapa bem fina, ainda assim o plástico nunca vai ser tão firme quanto o metal. Então, um falante com carcaça de metal, ele vai ter melhor desempenho do que um falante com carcaça de plástico. Inclusive, se o carro fica o dia inteiro no sol e aquela estrutura do falante plástica está absorvendo aquele calor da porta que o sol está gerando, é inevitável que ele vai ter uma pequenina deformação e vai fazer a bobina trabalhar de forma atravessada, tirando performance do alto-falante. Tá? Mesmo que a estrutura do falante se movimente aí 0,25 milímetro, entendeu? 1 milímetro dividido por 4. Mesmo que ele se movimente esse pouquinho aí, já vai dar diferença no som. E a carcaça de metal nunca vai fazer isso, tá? Então, se tiver a possibilidade de escolher por um falante com carcaça de metal, show! Ele funciona melhor, tá? Beleza? Vamos adiante aqui. Por acaso, você já teve alguma noção da diferença do falante de carcaça de metal para o falante de carcaça de plástico? Já viu um tocando e o outro tocando? Percebeu a diferença? Comenta para mim aqui embaixo que eu quero saber se você já avaliou por acaso isso alguma vez, né? Carcaça de plástico ou carcaça de metal? O que você percebe aí de diferença de um para outro? Bom, outra coisa que deve ser levada em consideração é a faixa de frequência de trabalho do alto-falante, tá? Existem alto-falantes projetados aí para tocar de 100 Hz até 20 mil Hz, ou de 100 Hz até 15 mil Hz. Tem falantes que são de 65 a 22 mil Hz. Então, quanto mais ampla for essa faixa, melhor. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, que é do falante multisystem da JBL. Deixa eu dar um zoom, porque aqui embaixo, aqui embaixo a gente tem a característica de faixa de frequência dele. Ó. Deixa eu dar mais um ainda. Aqui, ó. Resposta de frequência a menos 10 dB quer dizer a quantidade de ganho que está dando nele, né? Antes de chegar no máximo. Ó, 65 Hz a 20 mil Hz. Tá? 20 mil Hz está ótimo. Tá? Que é um som de agudo bem legal mesmo. O ouvido humano ele escuta com precisão mesmo até os 15 mil Hz. E dos 15 para cima tem som, a gente escuta um chiadinho bem baixinho assim, mas ele não é lá tão relevante assim. Mas se o falante chegar a 20 mil, melhor ainda, né? Agora, aqui na frequência baixa, vamos relembrar a questão do grave, né, do subwoofer. O subwoofer mesmo, aquele grave macio, bacana, legal de escutar, ele começa lá pelos 30, 40 Hz, tá? Gravão pesado, que treme o espelho do carro aqui, né? Tá o espelho aqui, ele fica tremendo. 30, 40 Hz. Então quer dizer, lá pelos 65 é mais ou menos onde está começando o cone seco, tá? O tu. Então quer dizer, um falante que começa a tocar em 65 Hz, ele toca um pouquinho de grave e ele tem uma qualidade razoável aí no médio grave. Então esse falante é um falante bom, tá? Se o falante começa em 80, em 100, em 120, quer dizer que ele não vai reproduzir nada de grave. Agora, se ele começa em 65, 60, eu já vi alguns que começam em 60, tá? De kit 2 vias. Então, se ele começa em 60, melhor ainda. Mas 65 a 20 mil Hz é uma faixa de frequência boa, que se você colocar um amplificador, né? E fizer um corte para subwoofer, para botar ele começar a tocar em 65 ou 60, 60 não, né? Porque ele vai forçar demais o alto-falante. Mas se começar em 65, ele já vai
conseguir reproduzir um pouco de som grave, tá? Beleza. Essa é outra coisa que a gente deve avaliar aqui. Vamos adiante agora falar sobre os adaptadores para colocar o alto-falante lá na porta do carro e ele ficar perfeito, bem preso ali, tá? E é evidente que a gente não pode prender um alto-falante de qualquer jeito aí na porta do carro, né? Não sei se você chegou a ver já algum alto-falante preso aí com um parafuso atravessado ou com um buraco desse tamanho e o falante desse tamanho, então ele está preso de um lado e do outro com uma chapinha de metal segurando num dos furos. Se você já viu isso, comenta aqui pra mim, que eu quero ver se aconteceu com você também ou se acontece só comigo isso aí, né? Bom, para um falante ficar bem preso, ou na porta do carro, ou na lateral lá atrás, ou no tampão, ele precisa de um suporte firme e que tenha um tamanho perfeito aí, né? Para encaixar na porta e para encaixar no falante. Então, esse suporte aí plástico pronto que a gente compra se chama arandela. É possível fazer ele também de MDF, da altura que você quiser, e fica inclusive melhor do que esse aqui de plástico. Mas tem o custo e o tempo, né? Custa e demora para fazer de MDF. Agora, assim plástico, é baratinho, custa aí 5 pila um par. E ele tem o tamanho perfeito, tem a posição para os parafusos e tudo mais. Então, se é um sistema de som que não tem lá muita fidelidade, né? Sistema de som que não é com alto-falante caro, com rádio caro, o cliente não quer gastar muito, vai esse sistema aqui plástico. Então aqui está uma arandela, do jeito que a gente compra ela, né? E aqui está ela colocada no carro. Pode ver que ela é alta aqui, ó, tem uns 4 centímetros. E isso aqui também impede que o falante encoste o ímã dele lá atrás no vidro. Quando desce o vidro do carro, às vezes ele toca no falante. Então o falante fica afastado e o vidro desce todo, tá? Beleza, essas arandelas aqui também são uma coisa extremamente importante e elas vão trazer uma qualidade sonora muito maior para o sistema do que se não tivesse, né? Se tivesse furos ou falante frouxo. Além de, quando o falante não está preso numa estrutura 100% reta para ele, ele pode entortar a carcaça. E aí você foi, né? Entorta o cone entorta a bobina lá dentro e ele toca tudo errado. Se o falante for de plástico, então, pior ainda, tá? Porque daí sim, se ele é de plástico, com qualquer apertadinha no parafuso, ele já entorta aí, e aí já era, né? Beleza. Depois das arandelas aqui, vamos ver o que mais a gente tem para conversar. Fio soldado, tá? Bruno, pode focar só em mim agora aqui que eu quero falar sério com a galera. Fio soldado é mais importante do que conectado só com conectores, com plugs lá no alto-falante. Principalmente se é na porta. Por quê? Porque a porta tem bastante calor quando o carro fica no sol, tem umidade quando o carro pega chuva, tem a vibração do carro andando, né? A vibração do carro andando, tem a batida daquele cara que tu convida, ou tu convida não, né? Que tu dá carona, que ele entra no carro e brilhou a porta, que chega a mexer o carro assim. Imagina uma batida dessas num conector que tá ali conectado, né? Ele tá firme, mas bate forte a porta 50, 100 vezes, uma hora ele vai se soltar. Então, um falante de porta precisa ter os fios soldados. Nem que tu solda um pedaço de fio assim, lá na bancada, vai lá no carro e emenda e isola. É melhor do que deixar conectado, tá? Cuida isso também. A potência que vai ser enviada até o falante é fundamental, né? E determinante para a escolha do falante que você vai utilizar. Se você está usando um sistema de som com um rádio original de fábrica, rádio original de fábrica, a gente já sabe que ele é, né, ou multimídia original de fábrica, manda lá 20 watts mais ou menos. Bom, se ele manda 20 watts, então o que adianta comprar um falante de 60 watts, né?
Não adianta nada. Agora, se você está usando um rádio da Pioneer Mixtrax, né, desse mais que tem um display colorido e coisa que ele tem uma potência um pouco mais alta, esse tem 23 watts RMS por canal, mas a gente sabe que ele tem uma qualidade sonora boa e toca esses 23 watts de verdade mesmo, né? Nem comparar com o rádio original. Então, se você tem um rádio melhor, pode colocar um falante com mais potência, tipo 40 watts, né? Se tiver um rádio Pioneer bom, ou um multimídia Pioneer, pode colocar um falante de 40 watts, que ele vai tocar bem, né? O rádio vai enviar uma potência boa e dentro desses 40 watts que o falante suporta, ele vai tocar muito bem. Agora, se o sistema tem um amplificador, né? Um 400 aí, 4 canal de 100 watts, você pode colocar um falante aí de 60, 70 watts. Claro que vai ficando mais caro, né? Tem que ver quanto o cliente está a fim de gastar. Tem kit 2 vias de 80 watts, mas daí custa R$500 ou mais, né? De marcas nacionais. Já já nós vamos falar sobre as marcas também. Então, se o cliente está a fim de colocar um falante, ele tem ideia de colocar um amplificador no futuro, ou trocar de rádio, aí tu pode colocar um falante aí de 60 watts. Né? 60 watts é uma potência, fica um valor razoável para comprar, fica uma qualidade boa direto com o rádio. Claro que ele vai tocar só metade do que ele consegue, né? Mas quando o cara botar o amplificador, o alto-falante já vai estar suportando e o som vai ficar bem bom mesmo, porque vai ter muito mais potência sendo enviada para o alto-falante, tá? A questão de impedância de falante de porta não precisa se preocupar muito, porque eles são sempre 4 ohms. E a saída do rádio, ela tem sempre 4 ohms. O amplificador de 4 canais, um 400 por exemplo, 99% das vezes ele dá os 100 watts a 2 ohms. Mas você pode ligar um falante nele a 4 ohms. Tá? Quiser ligar 2 falantes juntos, daí dá 2 ohms. Então, não se preocupa muito com a impedância dos falantes de porta, porque elas são padrão 4 ohms e os equipamentos que são fabricados para tocar esses falantes de porta também já trabalham a 4 ohms, tá? Agora, com relação às marcas, tá? Existem N marcas de alto-falantes de porta, tá? Tem as nacionais, vou falar as que eu vou lembrar de cabeça, tá? Não anotei nada aqui também. JBL, Bravox, Bomber, Inor não sei se ainda está fazendo falante de porta. Ultravox fazia falante de porta, agora não lembro se está fazendo ainda. Mas tem inúmeras marcas, agora tem a Boss entrando também no Brasil de novo. E tem esses falantes, então, são com valores mais acessíveis, né? Tem uma que é Blaum Punkt, para falante mais acessível um pouco, né? Mais barato, com menos qualidade também. Essas marcas nacionais aí, elas têm falantes linhas de entrada, que são os mais baratos, e tem os falantes linha intermediária e linha top. Então o valor já diz a qualidade do alto-falante, né? Bom, tem falantes também importados que custam uma pequena fortuna, mas tem uma fidelidade de áudio muito maior também. Tem o Focal, que eu me lembro agora. A própria Boss tem falantes linha Premium também. Tem uma outra marca bem legal que eu usei bastante aqui, mas agora não está me vindo na mente, tá? Mas enfim, tem muitas marcas, tá? Nacionais e importadas. E as importadas costumam custar mais caro e tem mais qualidade de áudio também. Então, se você tem um cliente que te pede um orçamento ou uma instalação de som com um orçamento ilimitado, aí tu pode tentar com um falante importado, né? Até para você conhecer e entender como funciona. Mas se o cliente não te dá orçamento ilimitado, então tu vai com essa linha intermediária aí dos falantes nacionais, JBL, Bravox, né? JBL Multisystem e Bravox linha Black, que eles te dão uma introdução bem boa aí aos falantes de qualidade de razoável a boa, tá? Essas coisas são fundamentais para você avaliar
antes de comprar um falante. Por quê? Se tu comprar um falante de tamanho errado, não vai poder instalar no carro. Se você comprar um kit 2 vias e não tem lugar para tweeter, vai ter que colar o tweeter em cima do painel. Se você comprar um falante com carcaça de plástico, ele pode empenar. Se você quer um falante de porta que dê um pouco mais de grave, não adianta comprar um falante que começa a reproduzir o som em 100 Hz, tá? Se não comprar o adaptador de plástico, vai colocar a arandela, né? Vai ter que colocar o falante de qualquer jeito lá na porta, sujeito a encostar no vidro, sujeito a ficar com fresta. Então, isso tudo são coisas aí que tem que se avaliar, tá? Soldar o fio na hora que for instalar, para não soltar o fio com o carro andando ou com a batida da porta. Agora, quanto cobrar para instalar um falante de porta? Bem, recomendo que você cobre aí R$40 cada porta. Tá? Então você vai instalar 4 falantes, vai cobrar R$160 e vai cobrar do cliente o valor que você pagou o falante, mais o valor que você vai pagar de frete. Muda um pouco a tributação em cada estado, aí agora o governo está querendo fazer uma reforma tributária, vai saber o que vai dar isso aí, né? Se vai sair ou não. Mas enfim, aqui no meu estado a gente paga 7%. Então, se um falante me custou R$100, eu vou pagar R$7 de imposto. Então tem que cobrar do cliente no mínimo R$107. Então arredonda lá para 110. Vou cobrar R$110, né? E vou cobrar R$40 cada porta. Agora, a tua forma de oferecer o serviço aí fica a teu critério. Se quiser pagar R$100 o par de alto-falantes, vender por 100 para o cliente e dar instalado, também pode ser. Aí fica a teu critério. O cliente vai pensar, bah, ele me deu instalação de graça, mas na verdade tu cobrou no valor do falante, né? Então, fica como você achar melhor, aí fica a teu critério, tá? Bom, agora tu vai me falar se esse assunto é relevante para ti, se é importante a gente falar sobre essas coisas de instalação mesmo para cliente, para venda, para avaliação, para orçamento, para projeto. Se é interessante, se é importante isso para ti, coloca aqui embaixo. É importante para mim a gente conversar sobre os projetos também, tá? Beleza, eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já, tchau!